Olá, boa tarde. O Brasil tem o maior volume de água doce do mundo, mas 15% da população brasileira ainda não tem acesso à água tratada. De olho nessa situação, há 3 anos foi aprovado o Marco Legal do Saneamento Básico, que chegou a ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Eu sou Rafaela Vivas e no Dia Mundial da Água vamos falar sobre os avanços na legislação. Mas esse é apenas um dos destaques do dia, confira os demais. Polícia Federal faz operação para prender suspeitos de planejar morte de autoridades em 4 estados e no Distrito Federal. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de Robinho para que Itália apresente tradução integral do processo. E ainda em visita à aldeia Paraná, presidente do Supremo diz que marcará retomada do julgamento sobre o marco temporal ainda neste semestre. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação que investiga integrantes de uma facção criminosa suspeitos de planejar matar e sequestrar autoridades. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, traz mais informações para a gente sobre essa operação. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal já prendeu 9 pessoas envolvidas em planejar o sequestro e até a morte de servidores públicos e autoridades, como o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e da família dele. Outro alvo dos criminosos seria o promotor de justiça Lincoln Garcia, que investiga essa organização criminosa há anos e também foi o responsável direto pela transferência do traficante Marcola para um presídio federal. A Polícia Federal já apreendeu joias, dinheiro e também veículos. Cerca de 120 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão, entre preventiva e temporária, e também 24 de busca e apreensão em Rondônia, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também no Distrito Federal. Rafaela, segundo as investigações, esses ataques poderiam ocorrer de forma simultânea. Estavam sendo planejados por uma facção criminosa em razão de uma portaria que proibiu as visitas íntimas nos presídios federais. Os criminosos acompanhavam a rotina das autoridades e chegaram até a alugar imóveis perto dos endereços dos alvos. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, anunciou que vai pautar ainda no primeiro semestre do ano o processo que discute o possível fim do marco temporal da demarcação de terras indígenas. O anúncio foi feito durante a visita de Weber à aldeia Paraná, no Vale do Javari, no Amazonas. A repórter Evne Araújo tem mais informações. A ministra Rosa Weber esteve no Amazonas com uma comitiva de magistrados do Conselho Nacional de Justiça. A missão é para aproximar o poder judiciário das populações indígenas. Na aldeia Paraná, a ministra ouviu de diversas lideranças preocupações com o aumento da vulnerabilidade da comunidade e das florestas em razão do avanço do garimpo, do sucateamento da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e da falta de políticas públicas. Um dos principais pedidos foi a retomada do julgamento sobre o marco temporal. A questão é tratada em recurso no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, que discute se a data da promulgação da Constituição de 1988 deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação tradicional da terra por indígenas. Os povos alegam que foram expulsos das terras antes da Constituição. Já os defensores do marco afirmam que algumas áreas são ocupadas por famílias de agricultores há décadas. O julgamento já teve início, mas foi interrompido por pedido de vista e vai voltar à pauta do plenário da Corte. A ministra Rosa Weber afirmou que deve agendar a análise do processo ainda este semestre. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de 2 ações que questionam normas que permitem a oferta de serviços de transporte coletivo de passageiros sem processo de licitação. As informações com a repórter Marta Ferreira.
A primeira ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com o argumento de que cabe ao poder público prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, mediante licitação e na forma da lei. A segunda ação foi proposta pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros, a ANATRIP. A entidade alega que o modelo de autorização pode favorecer empresas que já exploram tais serviços e não garante a proteção dos consumidores. O caso foi levado para análise do plenário com o julgamento conjunto dos dois processos. O relator é o ministro Luiz Fux. Na semana passada, ele começou a leitura do voto. Um dos pontos destacados pelo relator é de que a lei foi pensada para que houvesse uma adequação na prestação de serviço. Essa alteração legislativa, ela conduziu à descentralização normativa para a NTT, conferindo-lhe poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço. Então, não é uma autorização livre, é uma autorização submetida a diversos controles de processo seletivo público e requisitos de admissibilidade, e é bom que se diga que foram acrescidos pela a legislação posterior a que se referiu o Ministério Público e, além disso, também é possível, na declaração de inconstitucionalidade ou de inconstitucionalidade, nós determinamos que essas resoluções administrativas, em razão dos direitos supervenientes, essas deliberações administrativas se adequem a determinados requisitos da legislação superveniente. Nesta quarta-feira, o julgamento será retomado com a conclusão do voto do relator e o voto dos demais ministros. Na sessão plenária de ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral manteve por unanimidade a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que condenou a empresa Saga Capital S.A. a pagamento de multa de R$ 1.250.000, decorrente de uma doação acima do limite legal feita nas eleições de 2014. A empresa havia entrado com recurso pedindo a suspensão do processo até a deliberação final sobre a recuperação judicial da corporação. O relator do caso, ministro Sérgio Banhos, entendeu que empresas em recuperação judicial não se eximem de pagamento de multa eleitoral. Acompanhe parte do voto. Para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. Isso porque as execuções de sanções eleitorais submetem-se às disposições próprias da Lei de Execução Fiscal, de sorte que a pessoa jurídica em recuperação judicial não se exime da cobrança da multa eleitoral, uma vez que os créditos da Fazenda Pública, ainda que de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos do processo de recuperação judicial por terem tratamento diferenciado na linha do que prescreve o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, segundo a qual a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. A seguir, hoje é o Dia Mundial da Água. Daqui a pouco vamos falar sobre os avanços da legislação que trata do assunto. Eu volto em instantes, fique com a gente, até já. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU e, desde 1993, propõe uma discussão sobre a importância da água com qualidade para a vida. A reportagem é de Carolina Chaves. Um bem precioso que no dia a dia muitas vezes não se dá importância e é desperdiçado. O Brasil tem o maior volume de água doce do mundo, mas 15% da população brasileira ainda não tem acesso à água tratada, ou seja, cerca de 35 milhões de pessoas, segundo o Instituto Trata Brasil. E isso reflete em problemas de saúde da população.
Para mudar esse cenário, foi aprovado em 2020 o Marco Legal do Saneamento Básico. A norma atualiza a legislação sobre o fornecimento de água e esgoto no país e tenta ampliar o acesso a esses serviços para 90% da população. O marco determina a contratação de empresas por licitação e de contratos coletivos que ajudem os pequenos municípios a atingirem a meta até 2033. A nova lei foi questionada no Supremo por 4 partidos políticos e associações que representam o setor por violar a autonomia federativa e de que as novas regras poderiam criar monopólio no setor privado com o aumento das tarifas. Mas o STF considerou o marco constitucional. Segundo o relator, ministro Luiz Fux, as novas regras vão melhorar a prestação dos serviços para a população. O marco regulatório consolidou proposta inovadora para os instrumentos de cooperação interfederativa, movido não só pelas experiências regulatórias das últimas décadas, mas também pela busca de sustentabilidade econômico-financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública, com o poder concedente, e os agentes econômicos, as concessionárias. A poluição dos recursos hídricos não vem só da falta de planejamento de esgotos, mas também de atividades ilegais como o garimpo. A contaminação da água tem aumentado e alertado as autoridades no combate à devastação do meio ambiente. A secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, Edel Moraes, do Ministério do Meio Ambiente, explica que a água deve estar na pauta de direitos e de responsabilidades de toda a população brasileira. Uma das primeiras ações que ele atua é, inclusive, na atuação do comando e controle, destinado os recursos aí junto com o IBAMA, para tentar impedir e sanar a situação das violações das florestas, as violações da contaminação dos rios. Então, os recursos iniciais eles estão centrados para sanar essas violações que vêm ocorrendo nas terras indígenas, em diversas terras indígenas, como o Munduruku, no Tapajós, nas terras indígenas Yanomami, para sanar essas situações de violações. Bom, e ainda sobre o Dia Mundial da Água, a repórter Carolina Chaves conversou com o especialista em direito ambiental, Márcio Pereira. Vamos acompanhar. Doutor Márcio, a água e o saneamento básico é um direito dos brasileiros? É um direito dos brasileiros, é um direito fundamental, um direito humano reconhecido pela ONU e também garantido pela nossa legislação. Desde a Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997, todos têm o direito a acesso à água. Lógico, para acessar a água para usos econômicos, você tem que ter algumas garantias de controle por parte do poder público e garantias para aqueles usuários de recursos hídricos para fins econômicos. As leis brasileiras têm um marco do saneamento, que é o mais recente, por exemplo. Essas leis, elas são suficientes para garantir esse direito, essa universalização do acesso à água de boa qualidade? Esse marco trouxe avanços positivos. A gente vê o setor se movimentando, mais oxigenado, investimentos entrando e já apresentando resultados interessantes, Pode ver que a própria concessão recente feita no Rio, que alterou a distribuição da água, a captação, vamos dizer assim, a captação da água para fins da distribuição ainda continua na mão do Estado pela SEDAI, mas a distribuição está na mão de um concessionário privado. Isso já nesses primeiros meses ou anos aí da concessão já expandiu a distribuição para mais de alguns milhões de usuários que eram mal atendidos e passaram a ter o abastecimento de água de forma mais regular. Doutor Márcio, quais as consequências da falta desse direito fundamental na sociedade? As consequências são extremamente graves, Carol. Sobretudo em termos de saúde pública. A questão hídrica ela está ligada não só à questão do saneamento, mas também a uma questão de política de saúde pública, Quando você olha os usos da água garantidos pela Constituição em várias frentes, tem lá para a energia e também tem um capítulo dedicado à saúde pública, à parte do SUS, do nosso sistema de saúde. Então, é um bem fundamental, porque se você tem uma água de boa qualidade, você tem ela
passa a ser um ambiente mais saudável e evita a contaminação, a disseminação de doenças que afetam a comunidade, principalmente mais vulnerável, mais carente. Qual o papel do Poder Judiciário na preservação da água no Brasil, para garantir um meio ambiente equilibrado, água de boa qualidade e também o acesso a esse bem? O Poder Judiciário tem um papel fundamental na implementação dos direitos, a gente está falando de uma política pública, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que garante o acesso da água, que tem um eixo estrutural relativo a como se faz a alocação de água na sociedade para diversos usos econômicos, agricultura, indústria, mineração, e o Poder Judiciário, dentro de uma política pública, ele, no papel de implementador dessa política, ele acaba influenciando no próprio desenho dessa política pública, como que ela é aceita na sociedade, como ela produz seus efeitos. Doutor Márcio, qual a relação das mudanças climáticas com os recursos hídricos e como esse assunto pode chegar no judiciário? Hoje existe um incremento no que a gente chama de litigância climática no mundo inteiro, E no Brasil ela está incipiente ainda, mas é uma tendência e a gente vê a união nesses conflitos, na base desse conflito, de uma abordagem climática e também de uma abordagem de direitos humanos. E a água é direitos humanos. Um dos bens mais afetados pelas mudanças climáticas é a água. É um dos elementos da natureza que mais sentem esse processo de mudança. E isso acaba repercutindo em populações vulneráveis. Então, existe já conflitos no mundo pela escassez ou pela eventos extremos que a mudança climática causa e reduz o acesso da água a populações mais carentes. E isso tem já sido objeto de litigância pelo mundo e provavelmente pode ser no Brasil também. É isso, doutor Márcio. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça para falar sobre esse assunto. Obrigado pela oportunidade, Carol. A seguir, Superior Tribunal de Justiça nega pedido de Robinho para que Itália apresente tradução integral do processo. As informações em instantes, voltamos já. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, negou o pedido da defesa do ex-jogador Robinho para que o governo italiano fosse intimado a fornecer cópia integral traduzida do processo. Vamos direto ao STJ agora conversar ao vivo com a repórter Marina Campos, que tem mais informações sobre esse caso para a gente. Olá, Marina, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Ao indeferir o pedido, o ministro Francisco Falcão determinou que o jogador seja intimado a apresentar contestação ao pedido de homologação no prazo de 15 dias. A homologação da sentença foi requerida pela Itália para que a pena possa ser cumprida no Brasil. O relator apontou, entre outras coisas, que o jogador foi devidamente representado por advogado na ação penal, não havendo razão para que se presuma ter havido irregularidade no procedimento estrangeiro. O ministro também lembrou que a homologação de sentença estrangeira aqui no Brasil busca analisar os requisitos formais para reconhecimento e execução da decisão no Brasil, ou seja, não se trata de um novo julgamento do caso pela Justiça brasileira. O jogador Robinho foi condenado a 9 anos de reclusão pelo crime de estupro cometido na Itália. É com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Marina. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento do livro Arbitragem Coletiva Societária. A repórter Michele Chiapa acompanhou e tem mais informações. Ao longo de 122 páginas, temas como o acesso à justiça e a admissibilidade da arbitragem coletiva societária, o efeito erga omnes da arbitragem coletiva, a arbitragem coletiva à luz da litispendência e da coisa julgada, e a confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito de informação e fiscalização dos acionistas de companhias abertas fazem parte da obra Arbitragem Coletiva Societária. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, coordenador do livro, destacou a relevância dos artigos publicados. É importante aprimorar o nosso sistema, debater as questões relevantes como publicidade, confidencialidade, sigilo, os efeitos das decisões,
a coisa julgada, para que haja uma ampla compreensão do que isso significa na vida das empresas e das pessoas. A ideia de escrever o livro veio após o seminário Arbitragem Coletiva Societária, realizado aqui no Superior Tribunal de Justiça em junho de 2022. Na ocasião foi discutido, por exemplo, o enfrentamento de litígios no âmbito empresarial. Agora os temas abordados estão compilados aqui. É o que explica Márcio Souza Guimarães, coordenador do livro em conjunto com o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. A gente pôde ter palestrantes tratando tanto de um ponto de vista convergente e divergente para que alcancemos algumas soluções. Não só os tribunais têm sido levados a decidir sobre a matéria, como também os tribunais superiores, especificamente o STJ, como também na arbitragem. Muitos tribunais arbitrais hoje em dia têm questões referentes à arbitragem coletiva societária. E são questões que, na maioria das vezes, ainda não têm respostas concretas, consolidadas. Então, acredito que essa seja a grande contribuição da obra. Fomentar o debate sobre a arbitragem coletiva societária é essencial para tornar a justiça mais célere e eficiente, afirma o ministro Humberto Martins. Hoje o próprio Código de Processo Civil estimula a arbitragem, a mediação, e esses debates transformam no interesse maior não só do jurisdicionado, mas da sociedade. Uma justiça rápida, eficiente e produtiva e que dê resposta à sociedade com relação à verdadeira missão do judiciário brasileiro, que é fazer justiça com brevidade. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes completa 6 anos no Supremo Tribunal Federal. A repórter Viviane Novaes conta agora a trajetória do ministro e os grandes casos de repercussão que chegaram às mãos dele na mais alta corte do país. O paulistano Alexandre de Moraes se tornou ministro da Suprema Corte aos 48 anos e ocupou a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki. Ele se formou em Direito em 1990 pela Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Antes de chegar ao STF, Alexandre de Moraes ocupou diversos cargos públicos. Foi, por exemplo, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ministro da Justiça. Também trabalhou como advogado na área de direito público e como promotor de justiça. Em 2005, foi nomeado pelo presidente da República para integrar o Conselho Nacional de Justiça por indicação da Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, Alexandre de Moraes completa 6 anos no Supremo Tribunal Federal. Quando assumiu a vaga, recebeu um acervo de 6.597 processos. Hoje, o ministro tem apenas 662 em tramitação. Isso representa uma redução de 90%. Alexandre de Moraes tem em mãos casos de grande repercussão. Ele é o relator do inquérito que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Também é o responsável pelo inquérito das fake news, aberto em 2019 para investigar notícias falsas, ofensas e ameaças a ministros do STF. Aliás, o combate à desinformação também é uma das frentes de trabalho dele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que acumula junto com o de ministro do Supremo. O magistrado comandou as últimas eleições. Ele ressaltou a eficiência das apurações que entregaram os resultados em curto espaço de tempo. Essa etapa importantíssima das eleições de 2022, ela se encerra com a vitória da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram. E, novamente eu repito, não existe país no mundo, nem as menores democracias, mas muito menos uma democracia com 156 milhões de eleitores, com mais de 124 milhões de eleitores comparecendo para votar, nenhum país do mundo que exatamente ou aproximadamente 3 horas e meia, 3 horas e 40 depois do término das eleições, proclama o resultado com absoluta segurança, eficiência e competência. Alexandre de Moraes vai permanecer na presidência do TSE até junho de 2024. No STF, o magistrado pode ficar até 2043, quando completa 75 anos, idade limite para ficar na Suprema Corte.
A partir de amanhã, a Rádio Justiça vai passar a exibir o programa Link CNJ. O programa que fala sobre as principais decisões do Conselho Nacional de Justiça já é exibido aqui na tela da TV Justiça e agora você também vai poder acompanhar na Rádio Justiça todas as quintas-feiras, às 9h30 da noite. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.